Hoje nós temos o grande prazer, a grande satisfação de receber aqui o professor Carlos Alberto Bigel, professor titular do Departamento de Radiologia da Faculdade, que vai nos falar sobre PET-CT nos tumores ginecológicos. Técnica, indicações, interpretação. Professor Buchpiguel, é um prazer muito grande. Vou só pedir para que desliguem os microfones, por favor. Com a palavra, professor Buchpiguel. Professor Baracá, muito obrigado pelo convite. É um prazer rever amigos aí virtualmente, pelo menos virtualmente, né? Alguns que a gente já não via há algum tempo e muito obrigado pelo convite de falar de tumores ginecológicos. A ideia seria falar em tumores ginecológicos e, na realidade, deixar o tumor de mama um pouco separado, porque ele é um capítulo à parte, né? Na verdade, com o PET. E ele merece uma aula separada, porque tem várias discussões em relação ao PET-CT em relação à mama. Então, a gente, quando fala tumores ginecológicos, a gente está falando útero, ovário, e a discussão é uma discussão crítica sobre o uso do PET-CT nesses tumores, né? Então, eu vou compartilhar minha tela agora, para vocês poderem ver. Deve estar entrando, né? Perfeito. Agora entrou. Está ok para vocês? Está sim, professor. Então, vamos falar um pouquinho sobre o PET-CT no câncer ginecológico, não tem nenhum conflito de interesse específico. Então, na realidade, só voltar um pouquinho. Quando nós falamos em termos de PET-CT, né, na verdade, nós temos hoje, dentro dos tumores ginecológicos, um arsenal de imagem extremamente rico, né, para ajudar, embora a gente saiba que a maior parte dos tumores, o estadiamento cirúrgico é essencial, é o principal método de estadiamento inicial, né, mas a gente sabe que o PET-CT tem algumas vantagens, né, ele é um exame de corpo inteiro, então ele avalia do cérebro até a base das coxas, até o pé, se quiser. Ele permite a detecção de lesões à distância que seriam perdidas ou não detectadas pela propedeutico convencional. Ele tem um contraste muito bom entre lesão tumoral e não tumoral, quando aquele tumor tem expressão pelo substrato metabólico ou aquele probe molecular que a gente está utilizando. E a gente sabe, como imagem híbrida, a gente usa tomografia ou ressonância, a gente tem um PET-RN para pesquisa aqui no complexo, não sei quantos de vocês já sabem disso, mas tem um PET-RN só para pesquisa, e que eventualmente você adiciona ressonância e PET no mesmo equipamento. Ele pode, em algumas situações, superar limitações dos métodos convencionais, principalmente na avaliação de metástases nodais, né? Quando o tamanho do linfonodo está dentro do limite da normalidade, você pode detectar doença, porque você está vendo alteração metabólica daquele, ou substrato daquele biomarcador, e isso você consegue ter, às vezes, uma acurácia melhor na detecção, né? E na extensão da doença peritoneal, ele pode ter algumas vantagens, principalmente nas neoplasias de ovário, em relação aos métodos convencionais, por detectar pequenos focos com alta expressão daquele substrato metabólico. Quando nós falamos em diagnóstico e detecção, o PET não é um método para diagnóstico, né? Ele nem deve ser utilizado para isso e não é utilizado para isso, né? A gente tem alguns falsos positivos, né, que são mais comuns, claro, método como processos inflamatórios, TB, sarcoidoses, fístulas. Neoplasias benignas podem captar glicose marcada, nós estamos falando aqui o PET com substrato, né, FDG, que é a fluorodesoxiglicose. Então, a gente sabe que miomas, cistoadenomas, teratomas, sonomas, endometriomas podem captar. E a eliminação urinária pode confundir um pouquinho, mas hoje, com a tomografia e ressonância acoplada, praticamente a gente elimina os falsos positivos por concentração fisiológica. E existem também fatores confundidores para o uso diagnóstico, que é a captação fisiológica ovariana e endometrial, no MENACNE. Então, não é um método que é para diagnóstico. Então, isso fica bem clássico. Se a gente olhar as diferentes neoplasias, né, eu não vou entrar em definição de estadiamento com vocês, não, eu nem vou me atrever nesse sentido, né, e vamos falar um pouquinho sobre o que o PET pode eventualmente adicionar. Sem dúvida nenhuma, ele vai adicionar na neoplasia de ovário quando
aquele paciente com neoplasia epitelial, neoplasia de alto grau, você tiver uma suspeita de doença metastática e isso não for possível e não é detectado pelos métodos convencionais. Então, o PET pode agregar informação adicional nessas situações específicas e, utilizando o análogo da glicose que a gente produz aqui no HC, né, no nosso ciclotron, né, então tem um custo bem menor, a gente subsidia, né, exames até gratuitamente no HC, porque a gente tem um ciclotron de produção industrial aqui no HC para suportar os pacientes do complexo. Mesmo não estando no rol do SUS, em algumas situações a gente autoriza quando tem uma relevância clínica, né? Então, a gente sabe que o grau de concentração da glicose se correlaciona com características fenotípicas do tumor. Então, esse é um aspecto diferente do que a gente vê na ressonância, na tomografia, porque a detectabilidade dos sítios metastáticos ou do envolvimento local regional depende essencialmente de algumas características histológicas e biológicas, né, e biomoleculares do tumor. Então, a gente sabe que tumores epiteliais, né, tem uma maior avidez da glicose marcada, né, e que tem um grau nuclear índice de proliferação elevados. Os tumores císticos, subtipos mucinosos, células claras, geralmente, mesmo germinativos, em algumas situações, têm uma menor avidez para a glicose marcada, e aí você não consegue detectar. Então, quer dizer, você olha sobre um outro tipo de perspectiva para usar esse tipo de tecnologia, porque você analisa outros componentes biológicos para ver se ele vai eventualmente funcionar ou não. Então, a gente sabe que não há indicação, por exemplo, em estadio clínico 1, né, porque você vai ter uma alta chance, potencial de falso negativo no PET-CT. Tumores não invasivos também, da mesma forma, em baixo potencial de malignidade, borderline, não faz sentido, né, nenhum, né, a gente fazer um estudo de PET-CT. Tumores mucinosos e grandes componentes císticos, você vai ter muito menos celularidade, com isso menos detectabilidade. Então, se você for ver um tumor que você sabe que tem, eventualmente, um infiltrado, né, peritoneal, e você sabe que é extremamente suspeito, mas tem alto componente de mucina, o PET praticamente é invisível e não vai conseguir detectar doença de uma forma bastante adequada. Então, o PET, nestas situações, mucinosos e pequenos componentes sólidos, o PET tem grandes limitações, como para outros tipos de tumores, com exceção de alguns tumores gastrointestinais, que, apesar do componente de mucina, podem captar alto FDG mesmo pela escassa celularidade que eles têm, eles captam muito o FDG. Em relação à avaliação loco-regional, não tem benefício em relação a outros métodos. O estadiamento, a gente sabe que é cirúrgico, mas a ressonância, a ultrassom vaginal tem a acurácia é muito melhor do que um PET-CT para avaliar, então ele não existe benefício nesta avaliação. E em relação ao esquema de uma neoplasia de ovário, né, que é avançada, cirurgia redutora, tratamento sistêmico, né, a pergunta é: o PET pode ajudar, eventualmente, na detecção de lesões tumorais que não foram retiradas com a cirurgia ou que não foram detectadas antes de uma cirurgia redutora, que é extremamente importante para o estadiamento do paciente, e a gente sabe que isso constitui um dos fatores, dos piores fatores prognósticos negativos quando existe doença residual. Então, nas neoplasias de ovário, se for falar o grau de evidência, o que a gente vê hoje? É muito interessante, né? O PET não pode mais, qualquer inserção de nova tecnologia, não pode ser simplesmente por sensibilidade e acurácia. Você tem que mostrar impacto clínico. Ele pode ser excelente e ter uma sensibilidade boa e uma especificidade muito elevada, mas se ele não mudar e não trouxer algum impacto clínico, começa a se rediscutir muito a necessidade de você incorporar novas tecnologias de imagem. Seja com sobrevida, seja com mudança de conduta com menor taxa ou sobrevida livre de recorrência, ou menor custo, sem impacto em sobrevida. Então, cada vez mais a gente tem sido desafiado, quando você tem tomografias, ressonâncias e ultrassons muito, muito bem realizados, a pergunta é: por que incorporar PET-CT? Nós estamos numa fase que, com pressão de custo, você tem que demonstrar algum benefício clínico. Mas esse é um dos grandes problemas ainda de PET-CT nos tumores ginecológicos. Temos poucos trials randomizados, ou quase nenhum, mostrando o impacto clínico. E nós vamos discutir um pouquinho sobre isso a respeito também.
Então, vamos falar um pouquinho sobre o PET-CT versus a tomografia isoladamente. A gente sabe que a ressonância pode ter uma baixa acurácia para lesões menores do que 1 centímetro e metástases peritoneais e mesentéricas, em algumas situações. A acurácia do PET, em revisões, né, sistemáticas, né, utilizando a tomografia com contraste junto com o PET, você pode ter uma acurácia, né, de 87% a 94%, contra 53% a 89,7% da tomografia isoladamente. A grande pergunta é se essa acurácia traduz em impacto clínico significativo, depois de um estadiamento cirúrgico muito bem feito e uma cirurgia muito bem feita. Metástases nodais inesperadas podem ser identificadas em até 15,8% dos casos. Então, quer dizer, quando você suspeita que possa ter metástases e que não está sendo detectado, né, por métodos convencionais, ou mesmo, eventualmente, por estadiamento cirúrgico, eventualmente o PET pode ser um instrumento interessante de ser utilizado, né? Ele é mais preciso, né, para demonstrar a extensão da doença, e particularmente em áreas de difícil avaliação de metástases pela tomografia e pela ressonância, né? Principalmente reto peritônio, peritônio e mediastino e supraclavicular, que muitas vezes passa-se desapercebido, né? Em meta-análises, a gente não tem estudos randomizados, né, para avaliar impacto, mas em meta-análises, que com boa seleção, você vê que a sensibilidade do PET e a especificidade, ela é um pouco superior em relação aos métodos convencionais. Mas quanto que este incremento justifica as coisas? Se a gente for ver o NCCN, né, os guidelines todos que tem, a própria da FIGO, em relação ao estadiamento, você vai ver que o PET é considerado, em situações de tumor de alto grau, ou quando se suspeita de metástases, como um método alternativo de indicação. Mas é muito personalizado a forma de você indicar em situações muito específicas, quando você suspeita de doença e os métodos convencionais não conseguem demonstrar. Na avaliação da recidiva, sem dúvida nenhuma, o PET também pode ter algumas vantagens em relação aos métodos convencionais, né, e junto com o CSM25 ele tem uma maior especificidade combinada e uma maior sensibilidade combinada. Então, ele pode ser uma ferramenta útil quando os métodos convencionais não detectam a recidiva. Antes de um planejamento terapêutico, o PET pode agregar informação incremental nesse sentido. Então, ele pode detectar melhor a recorrência local. Isso eu estou mostrando vários dados, e são dados antigos, né? Não são estudos recentes. A gente vê ainda que ele é especialmente superior à terceira ressonância na recorrência local de pequenas dimensões, muito pequenas dimensões, metástases nodais com morfologia preservada, e que você não tem certeza que realmente tem infiltração tumoral lá antes de fazer uma linfadenese, peritônio de baixo volume, osso sem correspondência anatômica, às vezes metástase óssea muito inicial, embora a ressonância seja muito boa nessa avaliação, e lesões musculares quando você não injeta contraste, ou você não tem relação de contraste numa tomografia computadorizada na realidade. Então, aqui mostrando vários trabalhos, mostrando que pode existir alterações, né, de distribuição conhecida da doença em até 61% dos casos, e mudar a conduta em alguns trabalhos, com casuísticas limitadas, eu diria, e a conduta pode, expectante, cai de 22% para 2% em algumas séries de estudos mostrando, que tem sobe de 31% para 50%. Então, a gente começa a ver alguns trabalhos de impacto clínico, mas com desenhos de estudo, eu diria, limitados, com casuísticas limitadas, com viés de seleção, e por isso que ele não é um método de primeira linha, né? Ainda não, porque o grau de evidência da literatura é um método excelente, mas para a evidência precisa mostrar impacto significativo em relação ao que você tem de arsenal propedêutico hoje para avaliar esses tipos de pacientes. Em termos aí, é mais no cenário oncológico, na avaliação de resposta ao tratamento, junto com o oncologista e o ginecologista oncológico, né? A gente sabe que quando o paciente responde muito bem, né, isso tem um valor prognóstico após 3 ciclos de quimioterapia, mas também não tem estudo randomizado. Então, os dados são muito mais por estudos longitudinais. Então, limita muito a implementação de práticas. Você não tem randomização para mostrar até que ponto você parar um tratamento por causa ou diminuir o número de ciclos, ou mudar regime, e você muda a sobrevida do paciente. Você sabe que pacientes que respondem bem, mas isso você pode ver também por outros métodos, embora o PET seja mais elegante para demonstrar isso, bons respondedores têm maior sobrevida do que maus respondedores, e às vezes você vê isso melhor pelo PET do que métodos convencionais.
Mas ainda é importante, né, que sejam feitos estudos randomizados, e a gente não tem ainda esses estudos randomizados. Eu vou explicar um pouquinho depois por que não. E um dos motivos por que a gente não tem estudos randomizados. Então, numa avaliação de resposta ao tratamento, quer dizer, o PET é elegantemente um estudo, um método sistêmico, você vê vários linfonodos comprometidos, né, inclusive supradiafragmáticos. Depois da quimioterapia, você vê uma resposta muito boa, e o paciente tem usualmente um prognóstico mais favorável do que aquele paciente que não está respondendo àquele regime, e modular o tipo de tratamento, muitas vezes com alternativas, pode ser uma das vantagens do PET-CT nesse sentido. Então, aqui nós estamos vendo pequenos implantes peritoneais detectados com PET hoje com resolução. Então, você faz hoje o PET-CT com CT com contraste, né, para avaliar peritônio, para avaliar implantes ou pequenos linfonodos. A gente geralmente injeta contraste endovenoso. Na tomografia, com iodado, né, quando o paciente não tem nenhuma contraindicação. E você tem a junção dos dois métodos para tentar uma acurácia melhor na detectabilidade. Aqui mostrando, aqui você vê uma lesãozinha, né, no fígado, com intensa captação de glicose marcada. Aqui um implante de difícil caracterização na tomografia, mostrando bem evidente no PET. Então, ele traz um picture aqui para o cirurgião. Alguns cirurgiões, antes de uma cirurgia citoredutora, isso aqui é um mapa feito por um cirurgião, não foi por mim, não. Então, ele pegou um PET-CT e, depois de fazer, antes de uma cirurgia citoredutora, ele pediu um PET-CT para causa em relação aos achados da tomografia, e aí ele fez um mapa do que ele tinha que pôr como target inicial, para depois explorar totalmente a cavidade alveolar, e ajudava, nesse caso, ajudou pelos achados superiores em relação à tomografia com contraste que esse paciente tinha feito. Mostrando um caso clínico, um paciente com 65 anos de idade, adenocarcinoma de ovário estadio clínico 3, ressecção cirúrgica em 2013, fez carbo, paclitaxel, bevacizumab adjuvantes até 19/6, começou a ter elevação progressiva de 7/25, ressonância de tomografia sem evidência de doença, pesquisa de recidiva em 5/8, pediram um PET. Eu vou mostrar rapidamente a ressonância sem evidência de doença, imagens de fusão totalmente negativas, não tinha evidência clara de doença, e aqui mostrando no PET, só fazer mostrando alguns focos de doença bem evidentes, demonstrados pelo PET com bastante atividade, muitos deles confirmando a atividade e mostrando a recidiva da doença. Então, em termos de ovário, indicações atualmente estabelecidas: reestadiamento após tratamento de primeira linha, é uma indicação A. E se essa estatística aumentar sem lesões identificadas por outros métodos de imagem, é uma indicação 1B. Quer dizer, então começa a existir algumas indicações bem estabelecidas. No reestadiamento após tratamento de primeira linha, seja para ressecção cirúrgica do órgão metastático, seja para tratamento sistêmico, e definir maior grau de extensão da doença, e se essa estatística aumentar sem lesões identificadas, seja para indicar ressecção cirúrgica no doença do órgão metastático ou tratamento sistêmico em doença multissistêmica. Na monitoração da resposta ao tratamento, não há indicação hoje formal, alguns oncologistas pedem, mas em casos muito específicos, de uma forma muito personalizada, para a identificação se aquele regime terapêutico está sendo efetivo ou não. Mas a gente, repito, não temos trials randomizados para mostrar que qualquer modificação de regime ou qualquer mudança de, eventualmente, esquema baseado no PET, randomizado com estudo convencional, baseado em imagens convencionais, demonstra incremento significativo de sobrevida. Como não tem estudo randomizado, não se faz de rotina, né? Estadiamento inicial no alto risco, tem um ganho de acurácia diagnóstica, pode reduzir tratamentos necessários, fornece um baseline para avaliação de QT neoadjuvante, mas em casos muito seletivos, a gente não faz de rotina isso. E não tem indicação para o diagnóstico diferencial de massas ovarianas ou avaliação morfológica local, regional ou local, principalmente local, em relação a outros métodos. Neoplasias de colo uterino, vou fugir um pouco do estadiamento, porque estou falando num público altamente de ginecologistas e ginecologistas oncológicos altamente especializados. O interessante é que todos os tumores ginecológicos têm alta avidez por glicose. Então, a maioria dos tumores da neoplasia de colo uterino tem alta captação de ETG, 99% a 100% gostam de glicose. Só que ela não oferece nenhum benefício sobre a ressonância na avaliação morfológica local-regional, se há invasão de vagina, eventualmente se tem invasão de outras estruturas, né, a nível uterino, e da sua delimitação,
Então, ele não serve para isso, apesar de ter bastante avidez. Na avaliação de doença nodal, ele tem uma sensibilidade, né, boa, porque ele pode detectar doença metastática em linfonodos normais. É verdade que você pode ter uma especificidade menor, eu não acredito em especificidade de 100%, nesse trabalho teve um viés de seleção muito grande. A gente sabe que nem todos os linfonodos positivos são verdadeiramente neoplásicos, e muitas vezes merecem confirmação anatomopatológica ou cirúrgica, né, para confirmar o comprometimento, porque processos inflamatórios, como eu já comentei anteriormente, podem expressar e captar a glicose marcada. Então, o linfonodo positivo tem um alto poder prognóstico nos pacientes com neoplasia de colo uterino, como vocês sabem melhor que eu. Então, linfonodo no reto peritônio, mau prognóstico, linfonodo supraclavicular, PET no prognóstico. E o PET pode ajudar nesse sentido quando o paciente tem uma suspeita de um tumor mais avançado e não tem detecção de imagem de doença sistêmica pela imagem convencional. No planejamento de radioterapia, ele pode ajudar melhor também, eventualmente você fazer maior boost de radiação, mas, de novo, não tem estudo randomizado, mostrando que se você fizer com braço controle, de forma convencional pela tomografia ou pela ressonância, você tem uma sobrevida maior. Então, é só observacional e não acaba agregando muita informação. Na avaliação de recorrência, a gente sabe que o PET-CT tem uma sensibilidade muito boa por revisão sistêmica, 80% a 93%, especificidade 76% a 95%, e eles têm as mesmas limitações sabidas para o estadiamento, como alterações pós-tratamento, fibrose, inflamação. Sempre pós-radioterapia tem que esperar 3 meses, no mínimo, para repetir um PET. Então, o PET não é infalível, mas ele tem uma acurácia ligeiramente superior à dos métodos convencionais. A grande pergunta é o impacto disso em que situações. Aqui um caso clínico, 37 anos de idade, até um carcinoma um pouco diferenciado, de colo uterino, histerectomia ou forectomia ou foropexia bilateral em 22 de 2016, braquiterapia e radioterapia adjuvante, PET para pesquisa de recidiva. Suspeitava-se de uma recidiva. Você vê uma mancha na loja, bem evidente, captando, não havia dúvida isso por métodos convencionais, né? O que, na verdade, mostrava bem evidente, mas o que se via também, eventualmente, eram pequenos implantes peritoneais que não tinham sido, pelo menos, descritos pela imagem convencional, e o PET estava confirmando recidiva também peritoneal, não só local, como mostrando aqui para vocês. Aqui um cara de 2 anos de idade, seco de colo uterino, uma quimioterapia, braquiterapia até 12 de 2013, fez QT e braquiterapia até dezembro, segmento pós-imagem até maio de 2014, sem evidência de doença, e aí pediram em setembro de 2015 novos exames de imagem. Aqui você vê, eventualmente, uma densificação na região interaortocaval, mal definida, mas nada para confirmar. Aqui começa a aparecer, eventualmente, um pequeno linfonodo indefinido, mas aí nos cortes mais superiores você vê que esse linfonodo, pelo menos, é suspeito. Redondinho, está um pouquinho aumentado e, aparentemente, leva a uma suspeita. E aí, quando você faz o PET, não há dúvida que esse linfonodo é comprometido, né? Embora na tomografia levanta a suspeita, aquela densificação não é absolutamente nada do ponto de vista metastático. O paciente tem uma tiroide de Hashimoto aqui, uma tiroide difusamente captada, mas que não tem nada a ver com a doença de base. E, na verdade, simplesmente o PET acabou confirmando um estudo tomográfico com bastante... Este mesmo paciente, na verdade, foi submetido a uma QT neoadjuvante, com uma proposta de linfanodectomia reto-peritoneal, e repetiu o PET. Ele repetiu o PET após QT neoadjuvante para avaliar o que tinha acontecido e o que aconteceu com ele. Após a QT neoadjuvante, ele progrediu de doença, de uma forma significativa, inclusive com metástase mediastinal e supraclavicular. Quer dizer, numa evolução extremamente desfavorável, ele saiu de uma curva de uma linfadenese reto-peritoneal para um tratamento, uma tentativa de tratamento sistêmico, mas com outro regime, provavelmente, porque esse regime, NEO, não estava funcionando nesse paciente em particular, né? Aqui mostrando as lesões que foram demonstradas no segmento, com uma progressão muito significativa com a QT neoadjuvante, e o PET pode ajudar nessa informação. Aqui um paciente também de 59 anos, neoplasia de colo uterino FIBO 4B, estadiamento, e aqui você vê, esse é um caso interessante, por quê? Não há dúvida que o tumor capta de uma forma muito importante, um SUV extremamente alto, 27,8, mas aqui você consegue ver um linfonodo que não dá para confirmar pela tomografia se ele é
patológico ou não, pela dimensão subcentimétrica dele. E aqui tinha um outro linfonodo, olha, pode ser um pequeno implante, mas parece muito mais. É retroperitoneal, um diminuto linfonodo captando super intensamente. Aqui tem 2 milímetros. Não é frequente a gente ver com essa dimensão. E tinha uma massa na adrenal esquerda, né? Então, ele te dá um picture maior da real extensão da doença desse paciente, coisa que pela tomografia era muito difícil de você confirmar esses 2 focos de comprometimento da doença. Esse paciente foi para avaliação de resposta ao tratamento com carbo e paclitaxel, uma vez que ele tinha doença sistêmica, né? E aí, olha o grau de resposta. Ele tem uma resposta metabólica completa, o que favorece uma sobrevida um pouco melhor, baseada em estudos longitudinais e não randomizados. Então, você vê que todas as lesões desapareceram com a quimioterapia desse paciente. O paciente foi sendo seguido com o regime de tratamento estabelecido pelo oncologista. Então, no colo uterino, as indicações atualmente estabelecidas no estadiamento inicial da doença localmente avançada, ele pode, eventualmente, trazer algumas informações, principalmente o FIM 2B, tumores maiores de 4 centímetros, a avaliação de resposta ao tratamento em situações personalizadas, na suspeita de recorrência, quando o método convencional não permite confirmar, porque quando a tomografia ou a ressonância ultrassom confirmam, a pergunta é, talvez num planejamento cirúrgico, ver se tem doença extra abdominal ou sistêmica, que até para um planejamento cirúrgico mais adequado. E planejamento de radioterapia, 2A também é muito específico, de uma forma muito seletiva, né? Então, no estadiamento inicial, melhor a avaliação de linfonodos retroperitoneais e na avaliação de resposta, em casos muito específicos, e na avaliação de resposta ao tratamento, simplesmente para ver se você tem um valor prognóstico, para ver se ele vai ter uma melhor sobrevida, tumor residual metabolicamente ativo para fazer um tratamento de resgate, cirúrgico local ou sistêmico, se o envolvimento for muito mais extenso do que na avaliação pré-tratamento, como a gente mostrou naquele caso clínico anterior. Moderação de resposta ao tratamento é uma possível indicação no futuro. Alguns oncologistas pedem para a gente, mas em paciente que tem condição, né, de pagar um PET-CT e que podem fazer diferentes modalidades de tratamento sistêmico. Mas isso em casos muito personalizados, né? O PET-CT faz parte de uma medicina personalizada. Não é uma medicina de saúde pública, pelo custo agregado e ainda por algumas evidências que são necessárias para demonstrar a alteração de desfecho, né? E não tem indicação na avaliação morfológica local, na doença inicial, porque, principalmente naqueles estadios iniciais, tem um baixo valor preditivo negativo na avaliação da doença nodal. E o estadiamento cirúrgico, sem dúvida nenhuma, é fundamental nesses pacientes. Neoplasias de endométrio, a gente sabe que é um problema hoje, né? O Jesus tem comentado comigo que cada vez mais é um problema crescente, né? No mundo inteiro, não só no Brasil, né? Não vou entrar no estadiamento. Eles geralmente costumam apresentar alta avidez por FDG, quase todos. Tanto o PET quanto a tomografia não são apurados para determinar com minúcias o status local, a invasão miometrial. Ressonância tem um valor melhor, mas ainda o estadiamento cirúrgico é bem melhor que qualquer método. E o status nodal tem forte valor prognóstico, né? Então, a sensibilidade do PET depende do tamanho do linfonodo. Então, aqui mostrando uma revisão sistemática, linfonodos abaixo de 0,4 centímetros, a gente tem uma sensibilidade mais baixa, 16,7%. Ainda assim é melhor do que modos convencionais, mas 16,7% é muito pouco, né? Só estou vendo o tempo para a gente não extrapolar, né? Tem mais 10 minutos. De 66,7% para lesões entre 0,4 e 0,9 centímetros, que é fantástico, né? Porque quase 70%, aonde a tomografia e a ressonância não conseguem detectar, sem dúvida nenhuma, mas não é o ideal, né? O ideal seria próximo de 99%, 98%. E 93,3% para lesões acima de 0,9 centímetros, com uma especificidade bastante elevada, que é porque tem um viés de seleção, só selecionaram pacientes com alta probabilidade de tumor, né? Em relação à avaliação da doença nodal, o alto valor de predição positivo e o baixo valor de predição negativo. Natural, né? Porque linfonodos muito pequenininhos, a gente pode ter falhas na detecção. Então, o fato de ele ser negativo não necessariamente afasta a possibilidade de infiltração, por isso que o linfonodo sentinela, que tem sido feito, né, em investigação, né, aqui no ICESP, é fundamental para afastar esses linfonodos que são pequenininhos e que têm infiltração, muitas vezes, microscópica, ou abaixo do limite macroscópico de detecção pelos métodos de imagem convencionais. Na avaliação de recorrência, ele também é um método
que pode agregar informação importante. Quando eu falo sensibilidade 100%, é tudo viés, não existe método 100%, mas ele é um bom método para detectar recorrência. Ele pode alterar conduta em 22,6% do caso. Existem estudos longitudinais, né? E pacientes com PET negativo têm melhor sobrevida livre de progressão do que pacientes com PET positivo. Então, ele traz algum valor na avaliação de recidiva da doença, indicações potenciais no estadiamento inicial de pacientes de alto risco, seja para doença localmente avançada, histologias agressivas. O PET pode identificar metástases à distância e prevenir cirurgias necessárias. Desculpe. E, só voltar ao anterior, e suspeita clínica de recorrência não diagnosticada por exames de imagem convencionais. Quer dizer, você tem suspeita clínica, mas a imagem convencional não confirma, o PET pode agregar informação. Não são indicações, avaliação morfológica local, a gente sabe em todos os casos, e estadiamento inicial na maioria das outras pacientes não alto risco, não tem sentido fazer um PET-CT. Então, aqui é um paciente de 72 anos, adenocarcinoma endometrioide, fez cirurgia, QTRT, 2 anos, sem evidência de doenças, elevação de CA125, suspeita de recorrência. Métodos convencionais totalmente normais. E apareceu um linfonodo supraclavicular. Detectamos esse linfonodo, confirmamos e informamos. Olha, há uma suspeita. O linfonodo ainda é pequeno, mas tem uma captação, fez um ultrassom, não chamava atenção, resolveram acompanhar. Persiste a elevação, continua elevando, fez um outro PET, alguns meses depois, aumentou o linfonodo, aumentou o SUV, resolveram biopsiar guiada por ultrassom, e a patologia veio carcinoma metastático, adenocarcinoma metastático, com sítio primário em trato genital feminino. Então, naquela detecção já era, então ele muda, ele mostra coisas que, eventualmente, por imagem convencional, é muito difícil. E mesmo o ultrassom, na evolução, mostrava um pouco de aumento volumétrico, mas o linfonodo não tinha características agressivas, né? Aqui mostrando linfonodos subcentimétricos, com captação bastante elevada, 0,8, 1, 1,2 centímetros, que são limítrofes para você confirmar pela tomografia. Então, o PET agrega informação interessante. Então, em conclusão, eu vou entrar só um pouco agora numa coisa um pouco mais interessante, que é, ele tem uma utilização mais consagrada no estadiamento inicial na suspeita de doença avançada, avaliação de pacientes com suspeita de recorrência, e pode, eventualmente, ter impacto prognóstico, com predição de resposta ao tratamento, mas isso é muito de uma forma personalística, e no planejamento radioterápico não tem estudos randomizados mostrando que o PET agrega melhor resultado, e por isso que ele não é utilizado de rotina ainda. Quais são as perspectivas futuras? O PET com glicose, eu diria que atingiu a sua maturidade, né? Tem vindo novos equipamentos agora, de corpo inteiro, que fazem imagem de 1 minuto, com resolução de 2 milímetros, mas pergunta isso é o mais importante? Não, o que a gente está começando a ver é novos radiofármacos, e a gente vai começar um trabalho, né, com o professor Jesus aí, com um sponsor internacional que quer ter uma experiência global com o novo biomarcador. Uso teranóstico, vou explicar o que significa isso, e traz os randomizados, que são muito importantes. Então, o FASPET, que é o fluestradiol, a gente está começando, nós estamos validando a produção de fluestradiol aqui no ciclo. O problema é dinheiro, né? Tem o dinheiro da FAPESP, mas para fazer um estudo clínico randomizado é difícil, né? E estamos validando a produção desse FAS para uso em humano. Então, para câncer de endométrio, tem alguns trabalhos mostrando que a captação no tumor, né, na avaliação inicial, tem um impacto prognóstico, né, em termos de sobrevida livre de progressão. Aquele que expressa estrógeno no tumor, né, tem um melhor prognóstico daquele que não expressa estrógeno no tumor. Até que ponto isso vai ter uma utilidade clínica específica, a gente não sabe, mas começa a ter alguns aspectos interessantes. Avaliar no paciente com câncer de ovário se ele tem lesões que expressam estrógeno, e avaliar o tratamento hormonal pode ser um tratamento adjuvante interessante para esses pacientes. O PET pode ser utilizado como ele tem sido testado em câncer de mama. Então, algumas pessoas eventualmente têm, alguns grupos têm testado para ver, mas ainda com séries muito limitadas, né? Então, mostrando que você consegue ter uma correlação de expressão de estrógeno por imunistoquímica de uma forma muito elegante, mas ainda são necessários mais trabalhos para mostrar impacto clínico. E um outro que a gente vai estar tentando começar a fazer um trabalho, né, com um grupo americano e europeu, junto com o ICESP, coordenado com o professor Jesus, com a proteína, uma proteína inibidora, né, de fibroblasto, né, ou relacionado ao fibroblasto
no microambiente tumoral. E a gente sabe que este marcador, chamado FAP, né, ele, na realidade, ele permite não só a detecção de diferentes tumores, mas de uma forma até mais intensa do que com glicose marcada. Mas o mais interessante não é isso, é que, à medida que você detecta, né, esses tumores, aqui é um câncer de mama, por exemplo, um câncer de ovário, se ele não está funcionando a quimioterapia, eu pego esta substância e ligo agora com isótopo emissor alfa ou emissor beta e faço uma radioterapia, né, por medicina nuclear interna, utilizando o mesmo biomarcador. O conceito teranóstico é exatamente esse. Eu uso para detectar doença sistêmica ou focos de doença, e se ele capta de uma forma muito intensa ou expressa aquele biomarcador, e ele não responde a tratamentos convencionais, seja com químio, seja com droga-alvo específica, seja com imunoterapia, eu posso eventualmente utilizar este mesmo biomarcador e mudar o isótopo, né? Agora um isótopo mais com finalidade terapêutica, só que agora nós precisamos de estudos randomizados, o que está acontecendo com próstata, né? E com o tumor neuroendócrino. Nós temos estudos randomizados hoje, não só para diagnóstico, como para terapia, em fase 3, com resultados fantásticos de sobrevida. E agora ninguém discute o uso, né, do PET com PSMA para próstata, ou dotatate para tumor neuroendócrino. Por quê? Porque tem estudo randomizado, controlado, que é o grau 1A de evidência, mostrando impacto em sobrevida. E o que eu acredito vai acontecer com novos biomarcadores. E por que a gente consegue fazer trials randomizados com esses biomarcadores? Porque a indústria farmacêutica se interessou. Aqui nós temos uma indústria farmacêutica na HC, que é o ciclotronóxolo. O senhor Baracá conhece bem a história do ciclotron. Mas a gente conseguiu fazer uma indústria dentro do HC. Só que nós somos uma indústria que não pode faturar, porque o HC não pode ser competidor do mercado. É uma autarquia pública. Agora, o que está acontecendo? Novartis, Pfizer, Merck estão comprando biotechs que têm ciclotrons. E estão comprando esses biomarcadores que foram desenvolvidos, como o PSMA, pagando bilhões de dólares e entrando nesse cenário, porque estão vendo que é uma alternativa às drogas que, uma hora, param de funcionar. E aí eles bancam os estudos randomizados. Os grandes trials em fase 3, fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E o que está acontecendo na medicina nuclear agora é isso. A gente está vendo as indústrias farmacêuticas entrando e pondo recurso para fazer trials randomizados. A FAPESP nem o CNPq aprova, né? Não tem recurso para financiar um trial clínico randomizado controlado. Só a indústria farmacêutica. E agora está acontecendo isso. O que a gente está com esperança é que o FAP provavelmente já vai ser comprado por uma grande indústria e provavelmente vão ter trials randomizados, não só para diagnóstico, para ver impacto, né? Em PET com PSMA para próstata, você tem o Empire 1, você tem o Prospect Trial, que são os trials randomizados para uso diagnóstico da tecnologia PET, mostrando impacto em sobrevida quando a conduta é guiada pelo PET. Nunca se viu isso com nenhum método de imagem, nem com tomografia, nem com ressonância, nem com ultrassom. Agora, com PET é obrigatória, porque o PET tem um custo mais elevado e é uma nova fase da medicina, né, considerando os desafios econômicos. Hoje, tem estudo randomizado para uso diagnóstico mostrando impacto em sobrevida livre de recorrência, sobrevida global, utilizando PET ou não utilizando PET, com randomização. E a gente está torcendo que o FAP, como outros biomarcadores que estão aparecendo, a gente está tentando trabalhar num outro também, venham com essa perspectiva para a gente poder estudos randomizados controlados e mostrar o impacto na conduta por parte do ginecologista que vai abordar esse paciente do ponto de vista cirúrgico. Então, eu vejo como perspectivas muito animadoras, mas ainda com um desafio a ser demonstrado a nível de tumores ginecológicos. Eu acho que o tempo deu, na verdade, 40 minutos, perfeito, como a Giovana tinha me pedido, professor Baracá. Obrigado pela atenção e fico aberto aí para a gente bater um papo com vocês. Parabéns, professor Buchpiguel, pela excelente apresentação, mostrando realmente as reais indicações do PET-CT. E eu queria, professor Buchpiguel, parabenizá-lo pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido no ICESP. Um trabalho difícil, porque com as dificuldades que
o seu produto, vamos dizer assim, ele não pode ser comercializado, porque nós não temos essa possibilidade, mas eu acho que essa parceria que o senhor está desenvolvendo com o professor Jesus agora é realmente importante e, oxalá, nós tenhamos resultados para apresentar aqui na nossa reunião e em publicações internacionais também. Professor Buchpiguel, parabéns.